com o que você gosta de brincar? O que você usa para se recrear? Você gosta de jogar uma partida inocente de futebol? Você gosta de brincar de vôlei? Você gosta? Sim, isso é importante. O cristão ele precisa aprender a se recrear, não se divertir. Agora, nesse momento, quero te falar algo muito sério. Brinque com coisas inocentes, que te edificam, que te renovam, mas nunca brinque com o pecado. Você até pode brincar de futebol, você pode brincar de vôlei, você pode brincar de outros tipos de jogos inocentes, mas cuidado, nunca brinque com o pecado, porque o pecado, ele é perigoso, ele destrói. E há uma história na Bíblia, e ela é muito séria, porque ela diz assim, no livro de Juízes, capítulo 14, verso 13, acompanha aqui, ó, porque esse é um homem que brincou. Eu vou falar para você, porque é o seguinte, hoje eu vou pegar aqui o mais forte, o que teve o maior poder físico, e você vai ver o que aconteceu com ele, né? Ele brincou, então você não pode brincar com o pecado. A Bíblia diz assim, desceu Sansão a Tiná, vendo em Tiná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, vi uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão, olha só, disse Sansão ao seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Interessante. A gente nunca pode se esquecer o seguinte, a vida de um cristão, você nunca vai poder passar a vida toda com a Bíblia debaixo do braço. Você tem que saber que a Bíblia tem que estar em sua mente. Você nunca vai poder passar a vida toda de joelhos. Você não vai conseguir ficar passando a vida de joelhos assim, ajoelhado. Não, não dá. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que ter tarefas, você é dona de casa, você é empresário, você é estudante, é importante, mas você tem que equilibrar a vida. Você tem que saber se recriar, você tem que saber colocar coisas que te edificam, mas nunca inclua nas suas recreações o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado destrói. A história diz assim, Sansão desceu a Tiná. Interessante. O nome Sansão, ele tem uma ideia assim de luz, de brilho. Desceu Sansão, a luz que brilha desceu. Interessante. Sansão desceu lá embaixo para encontrar uma esposa. Ele foi buscar uma esposa no território do inimigo. Nunca faça isso. Sansão desceu e ele achou que ele estava habilitado. Ele achou que ele estava preparado para encontrar uma esposa, inclusive dos inimigos. Você sabe que a igreja adventista, quero falar sério contigo, a igreja adventista crê que o jugo desigual é algo danoso para o casamento. Você, ao escolher o seu futuro cônjuge, não se esqueça, ele tem que ser da sua religião. Você tem mais chance de ser feliz. Agora olha, Sansão. Sansão escolheu descer lá embaixo, e lá embaixo ele escolheu a sua esposa. O pai tentou aconselhar, mas ele não quis. Interessante. A Bíblia diz assim que Sansão vai cometer outro erro. Está lá no capítulo 16, verso 1, diz assim, ó. No capítulo 16, verso 1, diz bem assim, ó. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Interessante. A primeira descida de Sansão foi para se casar. No jugo desigual, ele se deu mal. Nem viveu com aquela mulher. Ele acabou nem vivendo porque ele ficou nervoso, chateado, saiu dali. A segunda descida de Sansão, ele vai ter um caso com uma prostituta. E note que Sansão aqui agora não quer compromissos. Agora Sansão, ele quer satisfazer os seus impulsos sexuais. Note que Sansão não quer mais casamento. A primeira descida, jugo desigual. Agora não quer mais nada disso. Agora ele não quer mais relacionamento sério. Ele quer uma noite. Interessante. Sansão está brincando com o pecado. Por que Sansão brinca com o pecado? Eu estou te dizendo nesse momento, nunca brinque. Porque o pecado, ele vai acabar com você. Mas Sansão brinca, sabe por quê? Em primeiro lugar,
Sansão brinca porque um dia ele matou um leão. Interessante, esse aqui é um dos mais temidos felinos. Esse é o rei da selva. O leão, quando ruge na savana africana, todos os animais reverenciam. E Sansão encarou um leão. A Bíblia diz que ele partiu um leão ao meio, ele rasgou um leão. Imagine a força de Sansão. Então eu quero que você entenda por que ele está brincando com o pecado. É porque ele é forte, ele diz, eu sou forte. E Sansão tem algumas características. Ele não só matou o leão. Você sabe que Sansão, ele encarou um exército inteiro. Certa vez, um exército de inimigos o cercou e, de repente, o pegaram e ele estava prisioneiro, porque o próprio povo de Israel o amarrou e entregou nas mãos dos inimigos. Aliás, uma constante na vida de Sansão é o seguinte, Sansão sendo amarrado. Você nota que em toda a sua história, ele constantemente tem cordas. Nunca se esqueça disso. A história de Sansão está marcada por cordas, sendo amarrado. Mas, de repente, ele amarrado, ele se libertou, né? Uau! Rebentou tudo, pegou uma arma. Sabe o que ele pegou? Um fuzil AR-15? Não. Ele pegou uma metralhadora .50? Não. Sansão pegou um osso e com um pedaço de osso, é um queixo de jumento, ele começou a lutar contra o exército dos inimigos. Imagina a cena. Ali se tivesse 3.000 inimigos, se tivessem 3.000 filisteus, que era o exército dos inimigos. E interessante, Sansão encarou um exército inteiro e ele matou 1.000. A Bíblia diz que ele matou mais de 1.000. Interessante. Sansão está brincando com o pecado, sabe por quê? Porque ele foi prisioneiro numa cidade. Ele entrou em Gaza, a Bíblia diz, quando ele entrou em Gaza, cercaram a cidade, fecharam a cidade. Quando Sansão se levantou naquela madrugada, depois daquele caso com a prostituta, então ele acordou e aí ele se levantou para sair. Sabe o que aconteceu? Sansão viu que a cidade estava cercada, fechada, não teve dúvidas. Ele pegou e arrebentou as portas da cidade de Gaza e saiu com as portas nos seus ombros. Levou embora. Sansão é interessante, ele é um brincalhão. Pegou aquelas portas, foi levando, a Bíblia diz, indo em direção a Hebrom, chegou uma hora que ele achou que estava ali, estava bom, né? E largou as portas e foi embora. Portas que pesavam toneladas. Então você está notando, Sansão, ele é forte. Ele encarou um leão, ele encarou um exército, ele arrebentou portas. Interessante, Sansão brinca com o pecado, porque ele diz o seguinte, eu sou poderoso, eu tenho força. Ele é o homem mais forte das Escrituras. A Bíblia diz assim, que ele foi o homem que teve a maior força física, foi o homem mais forte do mundo. E agora ele começa a desafiar, ele diz assim, eu sou diferente, eu sou especial, eu não sou como qualquer um, eu posso brincar, eu posso descer lá embaixo no território do inimigo e voltar, eu posso ir e voltar e nada irá me acontecer, porque eu sou especial, eu nasci com uma porção mágica, eu nasci com um poder diferente, ninguém pode ir comigo. Cuidado, porque Sansão vai descer a terceira vez. Aliás, jovens e querido ouvinte, eu estou te dizendo uma coisa. Você sabe que não brinque com o pecado. Você brinque de coisas inocentes. Mas se você brincar com o pecado, nunca esqueça. Um dia o pecado vai te destruir. Sansão só teve 3 chances. 3. Ele só cometeu 3 erros. E 3 vezes foram suficientes para aniquilar Sansão totalmente. Sansão vai descer. Ele vai descer a terceira vez. Interessante que o livro de Josué, no capítulo 16, o verso 4, diz assim, e depois destas coisas, olha só, aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soraque, cujo nome era Dalila.